Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje você vai conhecer mais uma história de vida, mais um testemunho do nosso quadro Qual a Sua História? E quem estará conosco hoje é a Maria. Mas a Maria já foi Diego. Como assim? Maria é um ex-transgênero. Você sabe o que é ser transgênero? Transgênero é aquela pessoa que não se identifica com o sexo biológico ao qual nasceu. Então, por exemplo, uma mulher trans é uma mulher que nasceu com o aparelho reprodutor masculino, mas ela se identifica como mulher e não como homem. Um homem trans é uma pessoa que nasceu com o aparelho reprodutor feminino, mas se identifica como homem, não como mulher. E foi assim na história da Maria. Ela então vai contar pra gente o que aconteceu na vida dela, em que momento da vida ela já não se identificava como mulher, como que foi a troca de nome, porque ela passou a ser Diego, ela fez algum tratamento, ela fez alguma cirurgia, você saberá tudo nessa história. Mas o mais importante disso tudo, em que momento da vida ela conheceu Jesus e o que ele fez na vida dela, tá bom? Eu convido você a vir assistir agora essa linda história, esse lindo testemunho. Mas antes, quero convidar você que está aí nos acompanhando aí do outro lado da telinha para podermos fazer uma oração juntos. Vamos orar? Querido Deus que habita nas alturas do céu, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, conhecendo mais uma história. Queremos entregar a vida da Maria em suas mãos, pedir para que o Senhor abençoe, para que seu Santo Espírito sempre esteja trabalhando com ela. E também peço pela presença do Santo Espírito na vida de cada um de nós que estamos aqui assistindo, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor fale ao nosso coração e para que o Senhor aumente a nossa fé, ó Deus. Muito obrigada por tudo. Que tudo seja para a tua honra e para a tua glória, conforme o teu querer e a tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém. Agradeço mais uma oportunidade que o Senhor concede para a honra e glória do nome dele e estarmos aqui até que o Senhor nos conduziu e nos conduz, né, cada vez mais. A caminhada ela é diária e está sendo um prazer estar aqui compartilhando, testemunhando para a honra e glória de Deus e que assim como o Senhor ele me alcançou, o Senhor também quer alcançar cada uma das pessoas também, né? Que estão passando, não somente diante da situação que eu passei, que eu vou contar um pouco da minha história, mas também isso vale para situações em geral, né? E o meu nome é Maria Oliveira, eu tenho 30 anos, sou de Salinas, e assim, está sendo um prazer estar aqui e que Deus seja louvado por tudo. Então, vamos lá iniciar aqui contando um pouco, né, dessa minha caminhada. É claro, sempre com Deus na frente, e como diz a própria palavra, né, porque tem seu tempo, dando tempo do Senhor, quando há propósito debaixo, né, do céu. E eu creio que, assim como Deus ele tem propósito na minha vida, hoje eu entendo e compreendo esse propósito, que é para a honra e glória do nome dele. Deus tem propósito na vida da Adriana e na vida de cada uma das pessoas, né, dos coadjuvantes desse mundo. E o Senhor, ele quer salvar e transformar. E como maravilhoso é falar do amor de Deus, é saber, é conhecer, né? Muitas pessoas ouvem falar sobre Cristo Jesus, e mais maravilhoso mesmo não é somente ouvir, né? Falar de Jesus, mas é conhecer Ele, é saber que Ele quer ter, né? Relacionamento, mas nós precisamos também querer, porque Ele é o Deus de amor, Ele não quer por força nem por obrigação, mas sim por amor, né? Vamos lá, é, como eu comentei com a Adriana, eu gosto de sempre falar dos detalhes também, porque Deus é o Deus do impossível, mas Ele também é um Deus de detalhes. O Senhor ele me concedeu um dos dons, né, para a honra e glória dele, que é o dom da escrita. Então eu sempre escrevo e relato esses detalhes. Eu nasci, né, em Minas Gerais e sou cristão hoje para a honra e glória de Deus. Eu vim de uma família de pessoas simples, simples e sinceras.
Mas eu não nasci em um lar cristão. Mas sempre soube que existe um Deus Criador. Eu só não o conhecia. Mas hoje, para honra e glória dele, eu o conheço por ele mesmo. E eu fico feliz por isso. E diante das circunstâncias, passei por uma situação que envolvia todas as áreas da minha vida. E foi a situação do transgênero. Lembrando que por mais que se passe por uma mesma situação, cada caso é um caso, experiências diferentes. Eu fui uma pessoa trans, e no meu caso, eu nasci biologicamente mulher, sou mulher, e hoje eu não tenho nenhuma dificuldade de falar sobre o assunto. Eu sei quem eu fui, mas hoje sei quem eu sou em Cristo Jesus. Mas na antiga criatura me sentia e vivia como um homem. Foi essa situação que passei desde criança até os 26 anos de idade. E tenho boa memória, graças a Deus, e tenho lembrança desde 2 anos de idade também. Durante esse tempo, veio as fases da vida, e em uma delas, no ano de 2014, com 21 anos de idade, comecei com alguns questionamentos, inclusive questionamentos meus. Comecei a perguntar: Deus Criador, qual o sentido da vida? Qual o meu propósito? E por que eu era daquele jeito? Porque eu não entendia nem compreendia. Existia um vazio em minha alma, e eu sempre tive uma alma sedenta. Então eu comecei a buscar a Deus como uma pessoa sincera, sem conhecimento da Bíblia Sagrada, não conhecia nem os mandamentos de Deus. Eu fui como eu estava. O tempo foi passando e creio que o Espírito Santo foi me guiando, né, em toda a verdade, convencendo o pecado, a justiça e o juízo, e continua. E isso vale para todos nós, filhos de Deus, quando buscar de todo o coração, alma e entendimento. E, e o Senhor, né, Jesus, ele quer nos salvar, ele quer nos transformar, ele já nos salvou. A gente só precisa, né, aceitar ele ali como Senhor, Salvador e Rei. E no ano de 2016, já com 23 anos, recebi um convite para participar de um pequeno grupo de jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E depois desse convite, veio a oportunidade também de fazer um convite, de conhecer a igreja. E eu aceitei também esse convite. E em uma oportunidade, o pastor, ele me fez também um convite. E esse convite foi de estudar a Bíblia. E era o que eu mais queria. Então eu comecei a estudar a Bíblia. E desde então eu não parei de estudar a Bíblia Sagrada, que se tornou o meu livro favorito. Desde terminei o meu primeiro estudo bíblico no ano de 2018, com 25 anos de idade. E de todos os estudos bíblicos, o que mais me chamou a atenção foi o estudo do batismo nas águas. Quando tomei consciência do real significado, eu quis me batizar. Mesmo vivendo a vida que vivia, me lembro que estava tendo uma semana de evangelismo naquele mesmo dia que estudei sobre o batismo. E fizeram um apelo. E quando eu me deparei, estava na frente da igreja, aceitando. E eu disse para mim: o que eu estou fazendo aqui? Mas hoje eu entendo e compreendo que quem me levou lá na frente foi o Espírito Santo. E eu louvo a Deus por isso e engrandeço o nome do Senhor. E quem estudou a Bíblia comigo foi um pastor, o pastor Guarijone. Chegou um tempo que eu me senti bem à vontade para falar sobre a situação, né, que eu passava. E ele me ofereceu ajuda e eu aceitei. Então a igreja começou a estudar sobre a situação que eu passava e me orientar de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Enquanto isso, o desejo de me batizar só aumentava. Mas a forma que eu, mas a forma que eu estava e como queria me batizar, hoje eu tenho maturidade espiritual para entender e compreender porque o não naquele momento foi dito. Pois o batismo é morrer para os pecados e nascer para Cristo Jesus.
sendo uma nova criatura nele. Mas eu não desanimei, continuei buscando, perseverando e continuo. O pecado havia me cegado, eu não entendia, não compreendia a verdade que as pessoas falavam, que liberta, que é Jesus. Me lembro que em uma noite fui conversar com Deus. E eu disse: Deus, estou estudando a Sua palavra, buscando fazer o que é o correto, mas parece que ao invés de dar certo, está dando errado. Que verdade é essa que liberta? Me lembro que nesse dia eu fui dormir chorando e pela manhã recebo uma mensagem de uma pessoa que eu nem tinha intimidade dizendo: estou orando por você. E eu fiquei feliz, e eu fiquei feliz por receber aquela mensagem. E assim, Deus foi colocando pessoas para ser canal de bênção em minha vida para a honra e glória dele. Então eu comecei a buscar a Deus cada vez mais. Mas o tempo foi passando e eu tive algumas experiências. Eu vou compartilhar algumas dessas experiências. Eu fazia do pecado um estilo de vida. Uma antiga criatura vivia na homossexualidade, tive relacionamento com mulheres e 9 de maio de 2017 havia me preparado fisicamente e psicologicamente e iniciado um tratamento hormonal. Eu cheguei a tomar hormônios masculinos por 2 anos e 7 meses. Cheguei a trocar toda a minha documentação para o masculino e Diego Oliveira. Esse era o nome que eu usava na antiga criatura. Com o estudo da Bíblia Sagrada, comunhão, relacionamento, intimidade com Deus, em dezembro de 2019, com 26 anos, tive um encontro com Cristo Jesus. E nesse encontro, eu aceitei Jesus como meu Salvador, Senhor e Rei na minha vida. Irei contar sobre esse encontro. Mas antes de contar sobre esse encontro, eu vou compartilhar algumas fotos das fases que eu tive antes, mas claro, antes e o agora também. Essas fotos aqui são fotos quando eu fui criança, eu era criança. E já desde dessa fase, desde criança, eu já me sentia como um homem. E assim, eu me lembro também que eu tenho um irmão, né? Que ele é mais velho que eu, é, poucos, poucos anos. E eu queria vestir a roupa do meu irmão. E dava um show. E eu falava, eu quero a roupa do meu irmão. E assim, a minha mãe tentava colocar, né? Uma roupa de menina em mim. E eu não posso deixar de testemunhar para a honra e glória de Deus e sempre lembrar, né, da minha mãe, pois foi através da minha mãe que eu conheci o amor de Cristo Jesus. E eu louvo a Deus por tudo isso, porque eu vejo Deus ele ali capacitando uma mulher sábia que mesmo ali na simplicidade soube lidar e me amou. E eu conheci o amor de Deus através da minha mãe. E eu louvo a Deus por isso. Vamos para a próxima foto aqui. Essas fotos são as fotos da fase da adolescência. Uma fase difícil, mas que eu vejo o cuidado de Deus também. E tudo coopera, né? Apesar de passar diante da situação, quando eu tenho contato com essas fotos, eu sempre vejo de onde o cuidado que Deus ele teve e continua tendo, não somente comigo, mas com cada um dos seus filhos. E eu louvo a Deus por saber que, apesar de tudo, Deus ele estava ali, tendo antes de tudo acontecer, ele é Deus e sabe de todas as coisas. Sei que Deus ele estava tendo ali um cuidado, né? E assim, louvo a Deus por isso. Essas fotos são as fotos antes do tratamento hormonal e as próximas aqui,
né? Essas fotos são o início de um tratamento hormonal que eu iniciei, 9 de maio de 2017. Aqui o tempo foi passando, o tratamento hormonal ele foi ficando mais visível exteriormente. E aqui o pastor, né, como eu comentei, contando que ele que me deu o estudo bíblico. Louvo a Deus pela vida desse pastor e pela vida de cada um dos pastores da Igreja do Senhor. Ele que me deu o estudo bíblico. Eu não tinha uma Bíblia, foi ele que me deu uma Bíblia. Eu ganhei uma Bíblia de presente, fiquei muito feliz. E eu tenho o meu caderno de estudo bíblico primeiro que eu fiz. Então, assim, são coisas que eu vou entendendo e compreendendo o que Deus ele quer, que nós cresçamos na sua graça, sabedoria, né? E mas tudo tem um início. Aqui, como eu comentei também, eu cheguei a trocar toda a minha documentação para o nome de Diego Oliveira. Esse é um, né, dos documentos, mas eu troquei todos os documentos. Então, recentemente também eu, para a glória de Deus, eu já voltei, agora já estou com a minha documentação, né? Como assim, a forma como Deus me criou, o nome verdadeiro, que é Maria, né, Oliveira. Então, assim, eu louvo a Deus por tudo, engrandeça o nome do Senhor, porque Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Aqui o tratamento hormonal mais já visível exteriormente, ao ponto de ter nascido pelos no rosto, e, e assim, é só agradecer a Deus por estar diante dessa imagem e de entender e compreender que eu fui. E hoje, para a honra e glória de Deus, eu sou uma nova criatura no Senhor, e aquele que começou a obra terminará até o dia de Jesus. Na certeza que em Cristo Jesus eu sou mais que vencedora, e assim vale para cada um dos seus filhos. Sei que tem pessoas que estão passando diante da situação e que não é fácil, bem um conflito é, interior. E, assim, agradeço a Deus pelo cuidado e, e assim, veio um monte de lembranças, mas eu tenho pedido o Espírito Santo aqui mentalmente para ele guiar e seja feita a vontade dele. Vou voltar aqui nas nas fotos aqui. Aqui tem essas fotos, essas três fotos aqui, essas três primeiras fotos aqui são do ano de 2017, depois veio do ano de 2018, e essas últimas fotos aqui do ano de 2019, uma sequência, né? E assim, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque quando eu vejo que em 2019 o eu, né, estava conseguindo tudo o que queria, mas a alma sedenta, ainda assim existia um vazio, e eu falei, alguma coisa está faltando, mas sempre buscando a Deus e pedindo a Deus a direção. Aqui essas fotos foram uma das últimas fotos, né, que Diego tirou como Diego, e aqui o tratamento hormonal já estava bem mais no ano de 2019, já estava bem mais visível externamente, né? Também teve em questão de alguns detalhes também, como a voz, né? A voz por conta dos hormônios ficar grossa, mas eu creio que isso aí só são detalhes, mas agradecer a Deus por tudo e outros detalhes também, como uma pessoa passa diante dessa situação, quando vem esse tratamento hormonal, no momento pensa, não, estou resolvendo, né, ali um problema, mas a verdade é que está trazendo mais problemas ainda, e é um abismo levando a outro abismo, falhas que esse tratamento hormonal traz, as consequências também. Por isso eu falo, Senhor, por mais que eu passei diante de tudo isso, eu não me envergonho do Evangelho, do testemunho, e falo,
E porque também é sábio, né? Aprender com os nossos próprios erros, mas também aprender com os erros do próximo, né? E assim, com esse tratamento hormonal também vieram crises de ansiedade por conta dos hormônios. Um detalhe também é interessante que antes de eu estudar a Bíblia, é, quando eu estava me preparando para esse tratamento hormonal, eu me lembro que a médica, ela conversou comigo e falou assim para mim, que eu iria ter que, e leu a bula, né, ali. Ela leu ali e falou, olha, a sua alimentação vai ter que mudar, você vai ter que se alimentar saudável, vai ter que fazer tratamento, vai ter que fazer o tratamento, vai fazer o tratamento, mas também vai ter que estar se cuidando. E interessante também, porque eu consegui, eu tive um auxílio psicológico, sabe? Por mais que esse tratamento foi um tratamento hormonal, é, que eu paguei por ele, mas eu tinha o auxílio psicológico. E assim, e quando eu comecei ali na prática mesmo, ao ponto de ter que fazer fazer mudanças. E eu vejo assim o detalhe também, porque eu estava naquele processo de estar estudando a Bíblia. Aí quando chegou, por exemplo, mesmo um estudo da Bíblia ali que falava sobre os princípios, né, de saúde, eu achei aquilo ali muito interessante, porque a minha mente para a palavra de Deus estava clara e limpa, porque eu buscava me alimentar saudável. Então é uma coisa que, sabe, coopera, né? Como diz a própria palavra de Deus, coopera. E louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então eu já comecei a fazer uma reforma lá desde antes. Mas depois que eu estudei a palavra de Deus, entendi, compreendi, fui aprofundando mais e colocando em prática com a ajuda de Deus, pedindo a Deus para me ajudar. Aí eu vi a palavra de Deus. Inclusive, eu falo assim, eu louvo a Deus, engrandeço ao nome do Senhor, porque entender claramente a palavra de Deus, isso é maravilhoso demais, de saber ali que o Espírito Santo, né, vai guiando em toda a verdade, conhecendo o pecado, a justiça do juízo, e a gente só quer ouvir a voz do Senhor, né? Então, assim, foi ao ponto de entendendo e compreendendo, estar também com os ouvidos sensíveis e o coração também para ouvir a palavra de Deus. Eu buscava pela verdade, eu só pedia a Deus, eu quero conhecer a verdade. Que verdade é essa? Eu quero conhecer essa verdade. Então, assim, para a honra e glória de Deus, eu conheci essa verdade e agora eu vou aproveitar e vou passar um vídeo. Esse vídeo aí é um vídeo onde eu estava, né, na academia e uma das coisas que esse tratamento precisa fazer é cuidar da saúde, né, física, mental também. E eu buscava cuidar da minha saúde, a prática de exercício físico e assim, Deus ele é tão maravilhoso que mesmo apesar de todas essas aparências exteriores, que hoje, quando eu vejo, tenho esse contato com esse vídeo, eu posso ver o cuidado de Deus ao ponto dele fazer tudo novo. E eu louvo a Deus por isso. E nisso, né, vem um encontro com Cristo Jesus. E, assim, e nesse momento eu vou compartilhar esse encontro que eu tive com Cristo Jesus. E Deus, ele é maravilhoso, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque foi dessa forma que ele me encontrou, foi dessa forma que ele me amou. E eu fui a Jesus da forma como eu estava. Então, eu louvo a Deus por tudo e na certeza que ele está no controle de todas as coisas. Bom, Deus, ele foi colocando pessoas, né, na minha vida. Eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas, canal de bênção. E eu já falo isso aqui, Senhor. Para honra e glória do teu santo nome, eu peço a Deus para que também seja canal de bênção para honra e glória do nome dele. Ser luz e sal da terra, como assim diz Cristo Jesus. E o tempo foi passando,
E eu buscando por essa verdade, até no momento onde uma dessas pessoas, canal de bênção na minha vida, compartilhou comigo um vídeo, e esse vídeo é um testemunho de um ex-satanista chamado Gabriel Estevam. Foi esse o vídeo, né? É o testemunho em prol da minha conversão. E quando eu assisti esse vídeo, eu vi o agir de Deus na vida daquele homem. E falei para o Senhor, Senhor, eu vejo o agir do Senhor na vida das pessoas, mas eu sinto que está faltando alguma coisa que é na minha vida. Eu só não sei o que é. Me mostra. Nesse momento que eu falei para o Senhor, me mostra, o Senhor ele fala comigo. E quando o Senhor ele fala comigo, ele me faz uma pergunta. Qual é a situação que você passa que envolve todas as áreas da sua vida? E quando eu conto o testemunho, as pessoas falam, você ouviu a voz do Senhor? Sim, eu ouvi a voz do Senhor. E louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Porque eu vejo que a comunhão, o relacionamento, a intimidade com o Senhor, claro que vamos ouvir a voz dele. Através da palavra dele, a carta de amor que ele nos concedeu. E quando o Senhor, ele me pergunta, né? E faz essa pergunta, e eu falo para o Senhor, Senhor, e eu falo sem rodeios, porque para Deus nada é oculto, e eu falo Senhor. A situação que eu passo é a situação do transgênero. Na minha mente, eu sinto que eu sou algo totalmente diferente do meu corpo. E quando eu falo, e quando eu digo ali para o Senhor fala, pesquisa um testemunho de um estrangeiro. E eu pesquisei. E quando nós fazemos uma pesquisa, a gente vê que aparece um monte de opções ali, e ficamos até perdidos, né? Mas quando eu pesquisei, o Senhor me mostra o jeito que eu deveria assistir. E ali foi o testemunho da Grazi Galvão, ex-transgênero também. E eu louvo a Deus pela vida dessa moça. E assim, quando eu começo a assistir esse vídeo, e eu vejo ali a moça, e termino de assistir, eu vejo a moça contando a minha situação ali. Por mais que passe por uma mesma situação, cada caso é um caso. As experiências são diferentes. Mas assim, quando termino de assistir o vídeo, a minha reação, eu só começo a chorar. Porque naquele momento ali, o Espírito Santo, ele me levou, né? Ele me convenceu do pecado. E eu falo para o Senhor, não é o Senhor que se afasta do ser humano, é o ser humano que se afasta do Senhor. E o pecado que me impede de me achegar mais ao Senhor é a homossexualidade. Eu não quero mais isso para minha vida. Toma minha vida nas tuas mãos, Senhor. Naquele momento ali, minha reação só foi chorar, mas é um choro consciente, porque o Espírito Santo ali foi me levando onde o pecado, ele havia me levado. E quando eu falo para o Senhor ali, e simplesmente eu peço perdão para Deus, eu falo, Senhor, me perdoa. E quando eu peço perdão, aí eu sinto. E eu tenho, não é somente sempre, mas eu tenho a paz que excede todo entendimento, que guarda meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Eu creio que cada um dos filhos do Senhor tem essa paz também. E naquele momento ali, o Senhor, ele renova tudo em mim. Ele renova todos os meus órgãos. Eu creio nisso. Mas é para honra e glória do nome dele. Porque quando o Espírito Santo ele foi me levando onde o pecado, ele, ele me levou, essa foi a minha reação, chorar como uma filha no colo. O Senhor ele acalma meu coração e o Senhor fala comigo. Eu vou te dar duas opções. Ou você continua fazendo a sua vontade, ou você aceita a minha vontade perfeita, boa e agradável. E naquele momento ali, eu falei assim, o Senhor me deu duas opções, eu tenho que fazer uma escolha. Mas eu não quero fazer uma escolha por emoção.
Porque se eu fazer uma escolha por emoção, a primeira oportunidade eu vou cair. Mas eu peço ao Senhor para que o Senhor me dê uma escolha consciente, que eu saiba o que eu estou fazendo. E o Senhor, ele me deu uma escolha consciente. E quando o Senhor ele me dá essa escolha consciente, porque Deus nos fez, né, nos criou seres pensantes. O ser humano, ele é falho, errado e pecador. Naquele momento ali, eu já muda a minha forma de me tratar. Eu falei para o Senhor, Senhor, eu sou falha, errada e pecadora. Mas o Senhor é Deus. O Senhor não falha. Eu aceito a vontade do Senhor perfeita, boa e agradável, para a honra e para a do santo nome. Naquele momento ali, eu aceito Jesus como Senhor, Salvador e Filho. E quando eu aceito a Jesus como Senhor, Salvador e Rei na minha vida, mas Deus, ele é o nosso Criador. Ele vai mais afim. E naquele momento ali, o Senhor, ele toca no meu eu. E ele fala do tratamento. Ele fala o tratamento. E eu falo, Senhor, o tratamento não tem nada a ver. É como a gente vê, hoje eu posso entender e compreender isso pela maturidade espiritual. Muitas pessoas querem aceitar a Jesus como Salvador, mas não querem aceitar Jesus como Salvador, Senhor e Filho, porque Senhor tem que obedecer. Não é da minha vontade, e sim a vontade de Deus. E assim, naquele momento, quando o Senhor fala para mim do tratamento, eu falei para o Senhor, mas o tratamento não tem nada a ver. O Senhor fala, não é isso que eu quero para a sua vida. E quando o Senhor fala, não é isso que eu quero para a sua vida, eu desperta a minha consciência e eu, Senhor, olha como seu humano. E eu sou seu humano. Somos. E eu falei assim, Senhor, o Senhor aqui falando do tratamento, não é isso que o Senhor quer para a minha vida. Eu aqui tentando justificar o meu erro para pecado. Se o Senhor falou isso, está falado. Não é a partir de amanhã que esse tratamento vai parar de fazer parte da minha vida. É a partir de hoje. É a partir de agora. Naquele momento ali, eu renuncio ao tratamento hormonal. E quando eu renuncio ao tratamento hormonal, chega um momento que eu falo que Deus, como eu havia trocado toda a minha documentação para o nome de dinheiro, para o masculino, mas o Senhor, ele me chama pelo meu nome. E o Senhor diz, o Senhor fala comigo, me chama pelo meu nome. E diz você, fala, Maria, minha filha amada. E eu respondi assim, sim, Senhor, eu sou Maria, sua filha amada. E eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, porque o Senhor, ele devolveu a minha verdadeira identidade no Senhor. E eu louvo ao Senhor, eu engrandeço o nome do Senhor, porque é algo que quando a palavra dele fala é impossível para os homens, mas não é impossível para Deus, eu entendo ali que isso, tudo que eu estou vivendo hoje é pela graça e misericórdia do Senhor, e só Ele para colocar o querer como efetuar. E assim, eu entendo e compreendo que tudo que eu estou vivendo hoje, na antiga criatura, isso era impossível. Nem me passava pela mente. Mas como o Senhor, ele é maravilhoso, ele pode fazer novas todas as coisas, ele pode dar um coração novo, um coração puro, um espírito inabalável, como assim diz a palavra dele. Como diz, né? Crie em mim, Senhor, um coração puro, um coração novo, um espírito inabalável. Com amor eterno eu te amei, com benignidade te atraí, como diz lá em Jeremias, né? 31, versículo 3. E isso é maravilhoso porque o Espírito Santo vai nos fazendo lembrar, né? O quanto isso é maravilhoso. Eu sempre gosto de perguntar para as pessoas, fazer uma pergunta às pessoas. Você gosta de ser enganado? Se eu te perguntar, Adriana, você gosta de ser enganado? A resposta das pessoas é não. Ninguém gosta de ser enganado. Mas muitas das vezes quem está se enganando é a própria pessoa. É si mesmo que tem se enganado. Eu poderia muito bem modificar ali, viver tudo que eu estava vivendo, mas verdadeiramente, Maria, mulher, o pecado ele cega o ser humano.
O pecado, ele me cegou, né, tive a criatura. Mas pela graça e misericórdia de Deus, o Senhor ele me resgatou, como diz a palavra dele, né? Ele nos resgata das trevas para a sua maravilhosa luz. E quem anda na luz, não vai andar em trevas, né? E por isso que Jesus ele diz, né? Ele nos chama, nos faz um convite. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. E é esse o convite que ele nos faz. E a gente vai da forma como a gente está. E por mais que eu estou nessa caminhada, como você, Adriana, está nessa caminhada também, e cada um dos filhos do Senhor, nós ainda não chegamos. A caminhada ela é diária, né? É a caminhada da santificação. E cada vez mais aproximando de Cristo Jesus, a gente vai vendo o pior do nosso coração como ser humano. Mas é pela graça e misericórdia de nós nos colocarmos diante de Deus e falar: eis aqui, Senhor. Precisamos sim sermos, né, transformados pelo seu amor, pela sua graça transformadora. E assim é maravilhoso, porque quando o Senhor ele me chama pelo meu nome, e eu falei para o Senhor: sim, Senhor, eu sou Maria, a sua filha amada. Ah, eu entendi, compreendi que nem todas as palavras vão conseguir expressar, mas eu entendo e compreendo que é a vontade de Deus. E hoje eu sei o meu propósito, como assim diz a palavra de Deus, Isaías 43:7. Que todos, né, o que o Senhor chamou pelo nome, criou para a honra e glória dele. E louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E eu falo para o Senhor: Senhor, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer, porque agora há pouco é algo totalmente diferente, né? O milagres não se explica, se vê. E assim, mas eu sabia, minha confiança e minha esperança sempre esteve no Senhor. Falei para o Senhor: Senhor, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer. E o Senhor fala comigo, apenas confia. E eu estou confiando no Senhor e vivendo pela fé, porque como assim diz o Senhor, o justo viverá pela fé. E Ele está no controle de todas as coisas, creio sim. E assim, um verdadeiro cristão, ele vive em novidade de vida. Temos a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé, né? E prática. Hoje eu estudo a palavra de Deus, sempre pedindo a direção do Espírito Santo, com o espírito de profecia também. A reforma, né? Se eu falo de reforma, primeiro tem que começar na minha vida. Como é que eu vou levar uma mensagem de salvação, esperança, né? E de transformação para outras pessoas se essa mudança, essa transformação não começou na minha vida? E é diário na nossa vida, porque nós ainda não chegamos. E Deus, ele é maravilhoso demais. E assim, no outro dia, ok, as coisas poderiam, né, tá tudo certo ali. Deus, ele poderia no outro dia ali, olha, Maria, né, mas foi assim um processo que quando eu me deparei, quando eu estive na frente do espelho, a minha reação só foi chorar. Falei: Senhor, o que eu fiz? Mas o Senhor falou para mim confiar no Senhor. E eu vou confiar no Senhor. Então vieram as boas novas, né? Vivendo o novo. E agora? Como é que vai ser? E aí eu lembro também que eu compartilhei um texto, testemunho para uma amiga irmã em Cristo Jesus, e ela ficou muito feliz. E eu ia ali conversando comigo, ela falou: Maria, eu quero ser a primeira pessoa a te dar um vestido de presente. E eu falei assim: calma, irmã. Isso ainda não passa pela minha cabeça. Mas eu entendia e compreendia que tudo tem seu tempo. Algum momento, né, iria chegar para a honra e glória de Deus. E assim, esse dia, inclusive, chegou. E quando esse dia chegou, eu conversando com ela,
Falei, agora pode sim, eu estou me preparando. Me preparei ali para esse dia, e onde eu fui de vestido, foi a casa do Senhor para honra e glória do nome dele. E eu me preparei, né, ali para esse momento. Então, assim, Deus, ele é maravilhoso demais, porque é o ponto de falar assim, e agora, como é que vai ser? Eu não sei. Até em questão dos trejeitos, mas isso só são detalhes também. Eu creio assim que Deus ele é maravilhoso ao ponto de fazer nova todas as coisas. E nesse tratamento hormonal também, me lembro que chegou uma fase que ia passar a cirurgia. E eu cheguei para minha mãe, conversar com a minha mãe, e falei, mãe, eu vou passar, né, por mais uma fase do tratamento e eu vou fazer, né, a cirurgia. Tinha visto ali o profissional da área e conversei com ela e minha mãe só me ouviu. No início desse tratamento hormonal, quem esteve comigo foi a minha mãe e em nenhum momento ela falava você tem que fazer isso ou aquilo, mas ela me respeitou, ela sempre me respeitou, sabe? E assim, me amando também. Tudo bem que o fato de respeitar não significa concordar, né? Uma coisa é respeitar e amor ao próximo, independente de quem seja. Mas ela não concordar. Mas assim, foi ela que esteve comigo a primeira vez que eu fui tomar ali uma injeção dos hormônios. Ela que esteve comigo. E aquele dia eu senti tanto medo ao ponto de chorar e ela me abraçou e ela falou comigo assim: se você não quiser, você não precisa tomar. E eu lembro que eu olhei para ela e eu falei: mãe, mas eu quero, é isso que eu quero. E ela falou: eu tô aqui. E ela me abraçou e ali me deu força também. E ali foi quando eu iniciei, né, o, o tratamento hormonal. Mas depois fui conversar com ela mais para frente um pouco para falar dessa nova fase aí que teria que acontecer, né, que fazia parte do tratamento hormonal, que era a cirurgia da retirada dos seios. Para honra e glória de Deus, isso não aconteceu. E teve uma vez que eu estava compartilhando, testemunhando para uma amiga, né, da gente, e ela falou assim: ah, sabe esse dia que você foi conversar comigo? E eu falei: sim, mãe. Ela falou assim: pois é. Quando você falou comigo, eu fiz uma oração mentalmente. E a oração que ela fez foi: Senhor, o Senhor me deu uma mulher. E eu estou devolvendo ela para o Senhor. Então, quando a minha mãe falou isso comigo, eu não sabia. Eu falei: pronto, tá aí a resposta da oração que minha mãe fez. E aí eu louvo a Deus, né? Eu louvo a Deus e engrandeço o nome do Senhor. E mesmo que alguém tenha, né, ali passado por esse procedimento, mas para Deus também nada é impossível. É, é algo que tem consequências, mexe e assim, tanto interiormente quanto exteriormente. E eu simplesmente eu louvo a Deus muito, muito mesmo por isso não acontecer, porque eu entendi, compreendi ali o quanto faz a diferença, né? Como Maria, como mulher. Hoje não somente eu sinto, mas eu sei que eu sou, né? Biologicamente, o meu DNA, e assim, da forma como o Senhor ele me criou. E eu falo para Deus, Pai, vai me ajudando, me ensina. Eu falo, eu vou buscando a Ele nas coisas mais simples. E às vezes a pessoa fala assim, mas isso aqui não tem nada a ver, não, tem sim, tudo a ver. Inclusive, o primeiro vestido que eu vesti, eu orei a Deus, eu falei, Senhor, qual é o vestido que o Senhor quer que eu vista? Qual é a forma correta, como assim diz o Senhor? Com senso, modéstia, e ali nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, que nem nosso é, e assim foi comprado por alto preço, sangue inocente, imagina que nem todo o dinheiro do mundo é capaz de comprar uma alma. E a gente
quando eu começo a refletir sobre isso, vem a palavra de Deus, o quanto Deus é o Deus impossível, mas Ele também é um Deus, né, de detalhes, a forma como o Senhor Ele diz ali, seja em palavras, né, seja em palavra, ação, né, fazer para a honra e glória de Deus, seja no que comer, beber ou fazer, seja para a honra e glória de Deus. E assim, eu vejo o quanto Deus é o Deus de detalhes, é, ao ponto de cada vez mais ser cada vez mais eu sou dependente. O único que eu sou dependente é dele. E eu louvo a Deus, engrandeço o nome do Senhor. Essas fotos aqui são as fotos no início da minha conversão. E como eu comentei e falei sobre, no outro dia Deus poderia, né, colocar ali Maria. Nada é impossível para ele, mas é um processo. E o processo, ele é dolorido. E, assim, essa foto aqui mesmo, o mouse está passando aí, essa foto, foi a primeira foto que eu tirei no início de 2020. Eu lembro que eu passei ali a entrada, o ano novo na igreja, e eu falei, Senhor, o ano está começando um novo ano, uma nova também, mas eu entendi, eu compreendi que desde dezembro de 2019, quando eu tive um encontro com Cristo Jesus, eu já sou uma nova criatura, mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, e o tempo foi passando. E depois, meses depois, aí eu fui deixando também o meu cabelo crescer, e eu já também fui entendendo e compreendendo o Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas, nas minhas limitações, e eu fui abrindo meu coração cada vez mais para o Senhor, e pedindo a Deus para me dar forças, e lógico, né? E tudo é aos poucos, não é de uma vez. Mas o tempo foi passando, e para a honra e glória de Deus, é, eu louvo a Deus porque Ele pode fazer nova todas as coisas. Aqui já é uma nova criatura, desde lá daquele momento que eu tive um encontro com Cristo Jesus. E aqui são fotos, né? A nova criatura em Cristo Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E, assim, hoje eu peço a Deus cada vez mais a direção e falo com o Senhor, Senhor, o Senhor que está no controle de todas as coisas, o Senhor que pode fazer nova todas elas. Me ajuda, me capacita, me dá sabedoria, me transforme na mulher que o Senhor quer que eu seja e que eu que sou, né? Porque, assim, é, eu vejo aí esses detalhes, às vezes em questão, por exemplo, de uma vestimenta, às vezes quando eu estou conversando com uma outra moça, e eu falo, olha, para mim vestir um vestido, para mim vestir roupas femininas, talvez isso não seja a sua dificuldade, mas para mim isso foi uma dificuldade. E eu me preparei para esse momento. Então, assim, imagina só, uma pessoa, ela é igual quando vem as verdades, né? As verdades desconhecidas. E aí, aquelas verdades, todas desconhecidas para mim, e quando eu fui tendo contato com essas verdades desconhecidas, eu falei, eu comecei a olhar para mim, eu falei, não, está tudo errado. Mas eu falava para Deus assim, oh, Deus, eu estou errada. Mas eu conhecia que está escrito, então me ajuda. Coloque em mim teu querer como efetuar, me ensina. Só aprendiz, me ensina. Então, a gente vai aprendendo tanto e tudo vai mudando. E daqui a pouco, ao redor, vai mudando também. E claro, a gente não pode, né? A gente está falando aqui de boas novas, a gente está louvando e agradecendo ao nome do Senhor. E claro, a gente também tem que agradecer o nome do Senhor nas lutas, nas dificuldades, nos problemas, as situações, diante das circunstâncias. E, inclusive, o Espírito Santo, ele foi me levando onde o pecado ele me levou, e também diante das circunstâncias que eu passei, né? Diante que eu passei pela situação que eu passei. E eu tive ali esse momento onde
Continuo a trabalhar isso na minha vida, porque envolve a área familiar, envolve a área da paternidade. Mas hoje, quando eu olho para minha família, eu agradeço a Deus, né? São pessoas sinceras, e eu falo, Senhor, que quando os meus olharem para mim, não somente os meus, mas as outras pessoas também, que elas possam ver Cristo Jesus em mim, que elas queiram esse Jesus que me salvou e me transformou também. É, eu agradeço a Deus, eu louvo ao nome do Senhor, e assim, sempre oro pela vida da minha família, do meu pai, da minha mãe, de cada um dos meus irmãos, dos meus familiares e amigos. E também nós temos Jesus, o exemplo perfeito, né? Jesus, ele nos ensina a orar até pelos inimigos e por aquelas pessoas que nos perseguem. E eu estou falando isso aqui, mas na prática a gente vê que a gente só consegue com a ajuda do Senhor, submetendo ao Espírito Santo de Deus. E assim, claro que eu quero, né? Os meus olhos estão fixos em Cristo Jesus, claro que eu quero estar no céu ali. Quero ter ali o meu pai, a minha mãe, cada um dos meus irmãos. Eu sei que eles vão assistir esse vídeo e eles sabem tudo que eu estou falando aqui, eles sabem que é igual quando eu falo com as pessoas, eu falo assim, olha, eu dou a permissão de alguém lá na minha casa e perguntar, Maria, como é que Maria é aqui? Eu dou essa permissão, sabe? Porque eu aprendi que se eu conseguir ser cristã no meu lar, eu vou ser cristã em qualquer outro lugar. E eu me importo com os meus, sim. E são pessoas que eu tenho orado. E eu também vejo o agir do Senhor, seja num abraço, sabe? Quebrando barreiras, quando eu falo em questão da família. Porque Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. E Jesus, ele veio para que tenhamos vida, o Senhor, né? Para que tenhamos vida e vida em abundância. E assim, a forma como eu vou me colocando diante de Deus, eu falo, Senhor, me ajuda, me ensina a submeter ao Espírito Santo, me ensina que eles possam ver esse amor em mim e submeter ao Espírito Santo na certeza, assim, é a vontade do Senhor, que muitas das vezes a gente sabe que não é a nossa vontade, né? Porque nós somos seres humanos. Então, assim, o ser humano, ele, a vontade dele, nós vemos a forma como nós temos uma visão é completamente diferente da forma como Deus vê. E assim, eu vou quebrando essas barreiras, seja num abraço, ou aceita uma oração, vamos orar, chegando ali e simplesmente tendo as oportunidades que o Senhor nos concede, né? Então, assim, isso é maravilhoso demais. E saber que o Senhor, ele quer salvar e transformar. Deus seja louvado por tudo. E eu só peço a Deus, Deus me ensina a fazer o que eu querer, me ensina a fazer a tua vontade, perfeita, boa e agradável. E Deus, ele vai, né, a obra dele, seja feita à vontade dele. E a gente tem que entender e compreender que a melhor forma é orar, né? A minha mãe, ela sempre cuidou de mim na oração. E eu já falo assim para ela, mãe, eu aprendi a cuidar da senhora da forma que a senhora sempre cuidou de mim, que é na oração. E, e assim, quando hoje eu tenho amizade com a minha mãe, hoje nós somos amigas. Não que antes nós não tínhamos amizade, mas que hoje é saber que aproximar de Cristo Jesus, eu consigo me aproximar das pessoas. Eu não falo somente em questão dos meus, mas eu falo em questão de pessoas lá fora, as pessoas desconhecidas também. E é interessante porque a gente tem experiências com Deus e quantas experiências, quantas boas novas tem vivido para a honra e glória do nome do Senhor, submetendo ao Espírito Santo de Deus. Como eu fico feliz as pessoas falarem assim, olha, eu vejo Jesus em você. Então, esse é o melhor elogio que nós podemos receber para a honra e glória de Deus. Porque eu fico assim, eu sei, Senhor, que não é fácil, mas vale a pena. E eu não vou desistir, eu não vou desistir porque Cristo Jesus não desistiu de mim, Cristo Jesus não desistiu de nós. Então, é por isso que eu não desisto. Apesar das minhas fraquezas e limitações, apesar de aproximar cada vez mais do Senhor e ver o pior do meu coração como ser humano, mas eu não desisto. E eu não desisto de chegar ali perante a Deus e falar, olha, Senhor,
eis-me aqui, transforma, faz tudo novo, ajuda-me, ajuda cada um dos seus filhos também, Senhor, que estão passando por todo tipo de situações. E falar em questão da situação que eu passei, foi a situação, né, do transgênero, a homossexualidade. Hoje, para a honra e glória de Deus, eu não sou mais. Como diz a própria palavra de Deus, eu tenho que entender e compreender quem hoje eu sou em Cristo Jesus. E como diz lá no texto lá de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 10, fala das características de pecado que não vão herdar, né, o reino do céu. Mas, claro, a verdade, ela pode, mas ela liberta também. Então, a gente pode a Jesus da forma como a gente estiver. Só que, da mesma forma, nós não vamos permanecer. Então, todos nós, independente de ser quem for, precisa ser transformado, né? Então, assim, mas no versículo 11 também fala, né, da esperança que tais fostes, alguns de vós, mas fostes, né, lavados, fostes purificados, justificados, e ali santificados, em o nome do Senhor Jesus, no Espírito do Senhor. Então, assim, se a palavra de Deus está falando que tais, eu fui, mas hoje eu não sou mais, hoje eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, sou Maria, e assim, sou mulher, e hoje eu entendo e compreendo assim que eu tenho que entender e compreender que eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Mas, claro, sempre buscando ser luz e sal da terra, levando a mensagem de salvação e esperança para outras pessoas com respeito e com amor ao próximo também. Porque Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. A gente tem que entender e compreender isso. E Deus, ele é maravilhoso, né? E louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Bom, são tantas boas novas, e se nós ficássemos, né, vamos sempre compartilhando e aprendendo também. Eu só gostaria de ler aqui, inclusive, mensagem aos jovens, eu poderia compartilhar, né? Eu sei que Deus ele vai nos concedendo oportunidades, e como diz aqui, e como diz aqui, mensagem aos jovens, dia da oportunidade. Lá na página 33, começa pela página 33, e diz assim: nosso dia de oportunidade. Há nesse tempo lições a aprendermos da experiência dos que trabalharam para Deus nas gerações passadas. Temos nesse tempo oportunidades e vantagens que não eram fáceis de obter em gerações passadas. Possuímos muito mais luz e esta nos veio diante do trabalho das fiéis sentinelas, que fizeram de Deus a sua confiança, e dele, e dele receberam poder para fazer a luz brilhar em claros e resplandecentes raios perante o mundo. Em nossos dias, temos de aproveitar a grande luz, como em tempos passados, homens e mulheres de nobre valor aproveitaram a que Deus lhes deu. Nossa posição diante de Deus depende não da quantidade de luz que temos recebido, mas do uso que fazemos da que possuímos, como diz, né, esse de Ellen White. E a gente aprende tanto, porque assim, hoje eu tenho compartilhado com as pessoas a importância, né, de nós estarmos estudando também o espírito de profecia. Tenho aprendido tanto, e eu falo, Senhor, misericórdia, misericórdia de todos nós, porque de todas as promessas que o Senhor, né, ele tem para nós, a maior de todas elas é que Jesus ele vai voltar. E a pergunta é, nós estamos nos preparando? Porque se perguntar, né, para muitas pessoas, as pessoas querem sim, né, ir para o céu, mas a pergunta é, tá vivendo um pedacinho do céu dele aqui? Tá andando com Cristo Jesus, assim diz o Senhor? E a gente tem que orar e vigiar e pedir a Deus o Espírito Santo, é o que nós devemos pedir ao Senhor, o Espírito Santo, fruto do Espírito. E saber que o Senhor, Ele quer nos conceder, basta apenas nós pedirmos para Ele, né? Essas oportunidades que vamos tendo de compartilhar do amor de Deus,
Eu sempre lembro da palavra dele. E eu não me envergonho do Evangelho. E louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E Deus, ele não nos deu um espírito, né, de, de covardia, mas sim um espírito de coragem, de amor e de equilíbrio também. E saber que ele está no controle de todas as coisas, ele que capacita, ele que dá sabedoria. E assim, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Tenho vivido coisas novas no Senhor e, claro, né, eu não posso esquecer de um dos dias mais importantes na minha vida, porque eu esperei por esse dia, 4 anos eu esperei por esse dia, que foi quando a minha documentação ela saiu, depois de 2 anos e 4 meses esperando essa minha documentação sair, porque assim, para trocar toda a documentação foi, foi prático, não tive dificuldade. Mas para voltar essa documentação, tive que entrar com o processo, o advogado, mas eu sabia que o advogado lá, o primeiro que é que Jesus estava na frente de tudo, e que quando ele falou para mim confiar, ele sabe de todas as coisas e foi colocando até mesmo, né? O advogado que defendeu lá a causa e eu louvo a Deus por ver esses detalhes do agente do Senhor. E assim, quando essa documentação saiu, aí sim, eu pude, né, é, viver, como diz a própria palavra, né? Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que surge, né? Coisas novas. Nesse momento eu vou aproveitar e vou compartilhar o vídeo do meu batismo, que foi dia 21 de janeiro desse ano, inclusive. Mas que a decisão, ela já foi tomada desde aquele momento ali com o encontro com Cristo Jesus. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E foi um dos dias mais importantes e felizes na minha vida. Mas eu sei que o dia mais feliz da minha vida vai ser quando eu ver Jesus face a face. E é isso que meu coração ele tem almejado e que o desejo, né, que eu faça, o que eu desejo na vida de cada uma das pessoas é que sejam feitas a vontade de Deus na vida delas também. E saber que não é fácil, o caminho é estreito, né? Mas saber que independente de alguma coisa, eu vou permanecer firme nos caminhos do Senhor. Tem um texto lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, que fala lá que ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja fruto na vinha, e o produto da oliveira minta, os gados e as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, eu todavia me alegro, Jesus, né, o Deus da minha salvação. Então, assim, na certeza que é Deus que está no controle de todas as coisas, a obra é do Senhor, e eu só falo para o Senhor, eis-me aqui, ó Deus. É, bom, vou colocar mais uma foto, claro, e eu sempre falo que a gente não chega só, Deus ele vai levantando, né? Capacitando essas pessoas para ser canal de bênção na nossa vida para a honra e glória do nome dele. E assim, como diz o texto lá em João, capítulo 13, versículo do 34 ao 35, o novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso,
todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, assim, o amor, Deus, ele é o próprio amor. E o amor, ele perdoa, né, muitíssimos pecados. Então, eu louvo a Deus, agradeço o nome do Senhor. E na certeza que eu estou me preparando para a volta de Jesus. E é isso, né? Esse preparo que cada um deve fazer, porque os sinais estão aí se cumprindo, saber que Deus, é, o Senhor Jesus, né? Ele vai voltar e que nós nos preparemos, para nós nos prepararmos, né? Diariamente. E, assim, o que eu mais entendo de evangelho é renúncia, como diz a própria palavra. Jesus, ele diz: quer me seguir, tome a sua cruz, negue diariamente seu eu, próprio eu, né? Me siga. Então, assim, eu não cheguei, tenho as minhas fraquezas e limitações, não faço isso hoje, justificativas para continuar no erro, no pecado. E, assim, eu louvo a Deus por tudo. E, e sei que Ele está no controle de todas as coisas. E que no céu haverá muitas surpresas. E é isso. Deus seja louvado. Amém. Adriana, eu agradeço pela oportunidade de testemunhar para a honra e glória do nome do Senhor. Deus continue abençoando a você, o seu esposo, a sua família, seus familiares e amigos também aí, né? Então, assim, na certeza que tenho você como irmã em Cristo Jesus, quero te ver lá no céu também e vamos ter, né, a oportunidade, se Deus quiser, de nos encontrarmos aqui, ou se Sim, não, pela graça e misericórdia de Deus, lá no céu. Mas sempre agradecer a Deus por tudo, agradeço a Deus também por cada uma das pessoas que o Senhor vai colocando na minha vida, e esse é o cuidado. Quando a gente ora, né? O orar né? Quando a gente ora a Deus, Deus ele sabe as pessoas. E deixar bem claro também que Cristo Jesus ele disse, né? Na igreja vai ter o trigo e o joio, que nós possamos ser trigo, luz e sal da terra na vida das pessoas, né? E que a gente possa estar com os olhos fixos no Senhor, e louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz, né, para nós não amoldar ao padrão desse mundo, e que nós possamos buscar e crescer, né, em graça e sabedoria. Quantas boas novas, quantas coisas a gente vai aprendendo e a gente não chegou ainda, né? A gente só vai chegar quando Cristo Jesus voltar, mas até lá ele tem um propósito na vida da Adriana, tem um propósito também na minha vida, na vida de cada um dos filhos dele. E nós só temos que ir, né? Ir pregar o evangelho a todas as pessoas. E é isso. E agradeço. amém. Muito obrigada, Maria. É um prazer para a gente conhecer um pouquinho mais de perto a sua história e ver essa transformação que Deus fez na sua vida para a honra e glória dele. Eu queria, se possível, te fazer umas perguntas. Claro, se sinta bem à vontade. Esteja sempre fora de tempo, né? Olha, muitas coisas me chamaram a atenção no que você foi relatando aqui. E eu acho que uma das partes que mais me emocionou foi o sobre a sua mãe. Mas Sim, eu queria perguntar um pouquinho antes disso. Eu queria, claro. se você pudesse contar um pouco para o público, como que assim, você falou que já na sua infância você se identificava como menino. Como foi conviver assim na escola, com outras crianças, com seus familiares? Como que foi crescer assim? Teve alguma Você sofreu algum tipo de bullying ou passou por dificuldades assim nesse tipo de mudança, né? Talvez de comportamento, do jeito de querer se vestir, ou do que você queria brincar, enfim. Bom, preconceito, todos nós, se não sofrer, vai sofrer, né? Mas é algo que quando nós sabemos
ali que, diante dessa situação que aconteceu, tive sim, mas graças a Deus, eu vejo, entendo e compreendo, até diante de tudo que eu passei, eu sempre busquei, minha mãe, né, ela foi o pai e a mãe, ela sempre me ensinou o que é o certo e o que é o errado, a educação, princípios também, e assim, a escola chegou uma fase da minha vida que eu parei de estudar por não saber, né, lidar diante da situação ali. Depois de algum tempo, eu retornei. Inclusive, eu cheguei a terminar o meu ensino médio, né? Foi no ano de 2017. E assim, mas eu consegui, agradeci e exaltei o nome do Senhor também, porque até ali ele me guiou, né? E até ali me sustentou também, continuou sustentando. E assim, eu louvo a Deus por mais diante de tudo isso, deu cuidado. É, a minha família sempre foi as pessoas ali que eu agradeço a Deus, né? Não, temos ali em questão dos familiares, que também tem alguns que são difíceis, né? Mas Jesus mandou amar, em todo lugar tem, né? Então, assim, inclusive não é fácil lidar com pessoas, nós somos pessoas também. Não é fácil lidar com Maria, não é fácil lidar com a Adriana, mas é um processo, né? E Deus vai transformando essa nossa falha de caráter. E, assim, mas na certeza que eu só tenho que agradecer, por mais que eu passei. Hoje eu vejo que tudo que eu passei, eu passaria novamente, porque foi dessa forma que Jesus ele me encontrou, foi dessa forma que ele me amou, foi dessa forma que ele me resgatou. E assim, é, e só agradecer. Por mais também que tem aquelas pessoas que dão uns conselhos meio que naquele momento ali, à vontade, né? De lidar como ser humano, de querer, quem sabe até dar uma voadora, né? Mas a gente se submete ao espírito. Mas é isso. Sobre em questão, eu vejo o amor, igual eu comentei com você, conheci o amor de Deus através da minha mãe, uma mulher. Para mim, assim, eu vejo Jesus sim na minha mãe. É uma pessoa que tudo que ela passou, guerreira, tudo que ela enfrentou, ao ponto de pessoas um dia chegar para ela e falar assim, olha, vai ver, vai se envolver, por exemplo, aí, nas drogas, mas por mais que diante das experiências também tive, né, ali oportunidades de, de, oportunidades de usar, mas sempre me vinha a minha mãe na mente e eu lembrava dela e eu falei, mas assim, eu agradeço a Deus por tudo e hoje eu tenho ali minha família ao ponto de estar orando por ela, não somente por ela, mas os meus familiares também, os meus amigos. E hoje, todas aquelas pessoas que passaram pela minha vida, e Deus me dá a oportunidade de poder conversar, de viver essas pessoas, eu tenho a oportunidade de testemunhar. Lembra que eu fui? Pois é, hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Jesus me salvou, Jesus me transformou. Eu já não vivo aquela vida que. Vida, se a gente pode, né? Vida em Cristo. Mas da forma como eu vivia ali, já não, dessa forma eu já não vivo mais. Hoje eu vivo, né? Tudo novo, boas novas, Senhor. Eu só tenho que agradecer. E eu aproveito também e mando um abraço aí para minha família. Eu sei que eles vão estar assistindo esse vídeo. Eu louvo a Deus pela vida de cada um deles. Deus tem propósito na vida deles também. E assim, os detalhes que o Senhor vai permitindo a gente ver através do Espírito Santo, eu louvo muito a Deus por isso. Amém, amém. Deus seja louvado. A sua mãe, pelo que você relatou aqui, para mim é um exemplo de um cristão verdadeiro, sabe? Aquele cristão Sim, que ama
que ora e que respeita. E a gente E, tinha que aprender. A sua mãe já está pronta para dar uma aula aqui para todos minha nós. mãe, ela é uma pessoa sincera, sabe? Há pouco tempo ela estudou a Bíblia e, assim, ali é uma pessoa sincera. Eu vejo Jesus nela e eu sempre converso com ela, falo do amor de Deus, conto as experiências para ela, sabe? Se me permite também, outro dia eu tive uma experiência recente, onde eu estava ali na minha casa e o Senhor ele fala comigo. Sai e dá uma volta no centro da cidade. E eu falei, Senhor, o tempo está tão bom para dormir, mas assim, se o Senhor está mandando, eu vou. Então ali eu lembro que eu saí da minha casa e fui. E nisso que eu fui, eu, eu fui dar essa volta no centro e o Senhor, ele fala comigo. Agora passe é, em uma farmácia, mas é uma farmácia de um pessoal que são irmãos em Cristo Jesus, sabe? E ali eu tive, quando eu estava passando, eu vi um irmão da igreja e ali eu cumprimentei ele. Nós começamos a falar do amor de Deus, falar até sobre a lição da escola sabatina e comentarmos lá sobre. E nesse tempo, quando deu o horário de fechar a farmácia, antes de eu ir embora, eu chamei ele para nós fazermos uma oração antes de ir. E ali nós fizemos uma oração. E nisso que a gente estava fazendo uma oração, nisso que a gente estava fazendo a oração, tinha pessoas lá fora passando. E o que me chamou a atenção foi que quando eu fiz a oração com ele e fui embora, minha vontade era de passar por outra direção. Mas o Senhor fala comigo, não é por aqui, é por aqui. Eu vejo o Senhor me orientando. Então, quando eu estava indo, eu ali me deparei com uma senhora e com dois rapazes, inclusive são filhos dela, e ela falou assim comigo. Aí o que que acontece? Eu, Maria, cheguei até ela e dei uma boa noite. Quando o Senhor fala comigo, dá uma boa noite. Aí eu falei, boa noite. Aí ela pegou e me deu boa noite. Aí naquele momento ali eu fui tendo um diálogo com ela, conversando com ela, comecei a falar de Deus, né? E eu falei para ela assim, eu posso te dar um abraço? E ela falou assim, pode. Eu peguei e dei um abraço nela. E aí, nisso que eu dei um abraço nela, a gente estava a caminho e a gente foi caminhando e conversando sobre o amor de Deus. Inclusive, um dos filhos dela até me conheceu na antiga criatura, né, como Diego. Aí eu perguntei ainda para ele assim: Você lembra de mim? Aí ele foi e falou: Eu lembro. E eu falei assim: como, né, criança lá, ele como criança, conheci lá como criança. E aí, eu falei: Pois eu também me lembro de você. E aí, quando a gente foi falando do amor de Deus ali, conversando com aquela senhora ali, eu falei com ela, olha, que o Espírito Santo conforte seu coração, o coração da sua família, dos seus familiares e amigos, porque fazia pouco tempo que o esposo dela morreu em um acidente, e é somente o Espírito Santo, né, para confortar o coração. Esse momento é só um abraço e falar em questão do Espírito Santo, que é só ele, né, o Consolador. E assim, eu lembro que quando a gente estava indo, chegamos na porta ali da casa dela, ela falou, eu moro aqui. E ela falou assim para mim, você quem? Que eu orei mentalmente e falei assim pro Senhor, Senhor, o que eu faço? Eu entro, o que que eu faço? Né? O Senhor falou para mim assim, entra. Estava entrando, eu entrei na casa dela e ali ela me colheu ali, a gente conversando. E assim, ela falou, eu quero ouvir seu testemunho. E ali eu tive a oportunidade de testemunhar para a honra e glória de Deus. E ali eu contei para ela que eu fui, que hoje eu sou em Cristo Jesus. E ela falou, ela se sentiu bem à vontade para falar comigo. E eu ouvi aquela senhora e falei para ela assim: Olha,
Ela falou assim para mim: Olha, eu, eu acredito que você não está aqui para. Eu falei assim: Eu também creio que não. Eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. E ali, quando ela se sentiu bem à vontade para conversar comigo, quando eu terminei, quando eu contei ali, né, o testemunho, para a honra e glória de Deus, e chegou um momento que ela se sentiu tão bem à vontade que ela falou assim: Olha, eu tenho um filho, que ele é homossexual. E aí eu falei para ela: Olha, continua orando pelo seu filho, porque ele pode conhecer o amor de Deus através de você. E ali, ela até compartilhou comigo. Ela falou assim: Olha, ela perguntou de qual denominação a igreja, né? E eu falei para ela: falei, Olha, eu sou adventista do sétimo dia. Pô, eu conheço o pessoal da igreja lá, inclusive eu já até fiz estudo, né? E falou o nome do pessoal lá. E eu falei assim: Olha que bênção, sempre Deus quer que nós cresçamos na sua maravilhosa graça e sabedoria. Estudar a palavra de Deus é maravilhoso demais. E é isso que nós devemos fazer, como disse Cristo Jesus, né, para nós examinarmos a palavra dele, como está escrito lá em João, capítulo 5, versículo 39, Jesus ele fala para nós examinarmos, né, as escrituras, e ali tivemos essa oportunidade. E ali eu peguei o número de telefone dela, compartilhei com ela também um, um vídeo, né, que eu havia ali tendo a oportunidade de testemunhar para a honra e glória de Deus também. E eu sei que só haverá muitas surpresas. E antes de ir embora da casa dela, eu falei para ela: você aceita uma oração? Ela aceitou uma oração. E eu vou quebrando barreiras. A vida do cristão é isso, quebrar barreiras. Porque assim, eu entendi, compreendi que pessoas, para vir até a mim, um dia elas precisaram quebrar barreiras também. Inclusive, a barreira do preconceito. Então, assim, hoje eu quebro essa barreira também. E tantas boas novas, tantas experiências. A gente tem que viver essas experiências com Deus. Ele quer ter as experiências com Maria, mas quer ter com Adriana. Quando nós abrimos ali a palavra de Deus, nós vemos ali, né? Deus ele tendo experiência ali com as pessoas ali também. Então, assim, é ouvir falar de Jesus, mas a certeza que conhecer, Deus também quer que a gente conheça de Jesus, né? E é isso, é a comunhão, o relacionamento, a intimidade. Eu até falei com essa senhora assim: Olha, eu gostaria de te dar um livro de presente, você aceita? Você gosta de ler? Ela falou: Gosto. Então, eu falei para ela: Eu vou levar esse livro para você. E eu também fui, quando eu lembro sempre de experiências, como essa experiência agora, e falei sobre o livro, eu também fui alcançada por um pequeno livrinho, né? Então, assim, Deus seja louvado por tudo, porque é o que eu gosto hoje é de compartilhar, né? E de dar livros de presente para as pessoas também. E, assim, eu louvo a Deus, sabe? Porque a gente sempre está a crescer, são coisas simples, mas que a semente vai sendo plantada e que a gente vai colocando nas mãos de Deus em oração. E assim eu fiquei muito feliz. E ali surgiu uma amizade também, né? Essa pessoa, se ela assistir esse vídeo, ela vai saber que é ela. E Deus abençoe ela e a família dela. E que nós possamos estar orando uns pelos outros e que seja feita a vontade de Deus na nossa vida. Amém, amém. Deus seja louvado. Você me fez até. Você começou a falar o que seria a minha próxima pergunta. É, Você comentou que você recebeu um convite para ir para a igreja. Como que foi isso, né? Como que a pessoa te abordou? Era alguém que já era do seu círculo de amizade, algum uhum. conhecido? Como que foi esse convite? Olha, nesse tempo, quando eu recebi esse convite, assim, como eu falei que eu não tinha conhecimento nenhum da palavra de Deus, né? Mas eu sabia, né? Eu sei que existe um Deus, eu sabia assim, eu sei que existe um Deus criador. Eu só não conhecia. E assim, por estar com os questionamentos bons, né? Eu vejo como questionamentos bons
ao ponto de buscar a Deus sinceramente. E aí, nesse tempo, eu tinha as antigas redes sociais, no nome de Diego, né? E assim, eu lembro que tinha uma jovem lá e ela postava algumas publicações. E quando ela postava essas publicações, eu falava assim, não, essas publicações estão falando comigo, mas ela sempre postava as publicações ali, o livro, o capítulo e o versículo da palavra de Deus. Eu falei, essas publicações estão falando comigo. E isso que eu falei, vou mandar mensagem para essa moça. Aí eu mandei uma mensagem para essa moça. E foi bem, quando eu mandei a mensagem para ela, ela falou assim, olha, essa semana vamos, vai, vai ter o PG, né? O pequeno grupo, e eu estou te convidando. Ela falou assim, ó, na época ela falou assim, olha, você é o meu convidado, e vai ser a primeira vez que eu vou passar a mensagem no grupo de jovens, e eu estou te convidando. Aí eu agradeci a ela, porque nesse tempo eu tinha voltado a estudar, e eu falei para Deus, Senhor, se eu conseguir, eu vou estudar certinho. Então eu buscava me dedicar ali nos estudos. E assim, essa moça, ela falou para mim, né? Então o convite fica feito. Só que nisso ela passou o número de telefone dela, acolheu ali, sabe? E ali eu salvei o número de telefone dela, agradeci pelo convite, mesmo falando para ela, olha, eu vou falar um não aqui, mas eu agradeço pelo convite. Mas eu salvei o número dela. E fui. Sexta-feira, chegando na porta do colégio, ali o portão estava fechado. Aí eu falei, eu vou esperar o segundo horário. Quando eu fui esperar o segundo horário, aí vi a voz falou comigo assim, eu sei que a voz, né? Senhor, o convite. Aí eu falei assim, esperar. Aí eu falei, não vou ficar pensando demais, não. Eu vou agir. Aí eu peguei o telefone ali, o celular, liguei para ela me atendeu e eu perguntei para ela assim, o convite ainda está de pé? Aí ela, sim, eu falei, com quem você está aí? Onde você está? Eu me encontrei no grupo jovem com você. Fui para esse é, pequeno grupo de jovens. E chegando ali nesse pequeno grupo de jovens, me deparando com o pessoal, eu não feliz sábado. E eu mentalmente, tipo, doido. Sábado, em plena sexta-feira, como assim? Nem deu meia-noite. Mas eu não tinha conhecimento da palavra de Deus, né? E ali, eu falei assim, Senhor, eu peço ao Senhor para o Senhor me colocar num lugar onde entregue verdadeiramente a sua palavra, que eu entenda que eu compreendo, o Senhor sabe falar aquele lugar onde tem doido. E aí, naquele momento ali, eu fiquei com isso só para mim, né? Mentalmente. Mas, graças a Deus, quando esse pequeno grupo de jovens começa, me sinto bem à vontade. E eu via que eles falavam a palavra de Deus, sabe? Falava lá, abre a Bíblia. Falava lá, abre. Ó, tá pregando o que está escrito na palavra. Eu tô buscando, né? Tudo que está escrito. Assim diz o Senhor, né? E foi esse, né, o primeiro contato que eu tive com a igreja, que foi um pequeno grupo de jovens. Inclusive, hoje essa moça ela já não congrega mais com a gente, mas é uma pessoa sincera. Outro dia mesmo eu tive a oportunidade de fazer um pôr do sol e fiquei muito feliz de vê-la, né, ali. E assim, é orarmos uns pelos outros. E quando eu tive esse contato com a igreja, foi algo diferente que eu falo assim, eu estou buscando é pelo que está escrito, assim diz o Senhor, né? Então, ali eu via, igual quando eu comecei a igreja, quando eles mandavam abrir a Bíblia, e eu via que falava assim, diz o Senhor, mas que quando eu fiz também o primeiro estudo bíblico, eu entendi, compreendi também que eu não podia parar, eu tinha que continuar. Então hoje eu estudo a palavra de Deus, aprofundo, é, também estudo o espírito de profecia,
E a gente está sempre, né, a crescer pela graça e misericórdia de Deus para a honra e glória do nome dele. Amém, amém. Esse pequenos grupos para mim são bênçãos. É? Porque a gente já teve alguns testemunhos de pessoas que vieram assim através de algum pequeno grupo, né? E eu Sim, incentivo muito, se você não tem, né, um pequeno grupo aí na sua igreja ou com jovens aí, com seus amigos, faça um, porque é um local que você cresce muito espiritualmente, um ali ajudando o outro também. sim. E Maria, acho que essa é uma pergunta que muitas pessoas devem te fazer. Aham. Eu queria que você respondesse também aconselhando aos cristãos de maneira geral. Sim. Você chegou na igreja como Diego. Sim. Eu não sei em que momento ali, se as pessoas já sabiam que você era uma Maria e naquele momento era o Sim. Diego, ou se só conheceram como Diego e foram descobrir depois. Aham. Mas ah, como que foi essa recepção da igreja quando soube que você era um transgênero? E que conselho você dá para um cristão, né? Como levar o evangelho para uma pessoa que é transgênero, como falar de Deus, como recepcionar. Eu sei que a sua mãe já é o exemplo para tudo aqui, pelo que a gente Pois conversou. é. Mas eu queria entrar bem no ponto de igreja, porque infelizmente a gente passa, né, por muitos tipos de preconceito e tem essa tag aí, né, de que às vezes na igreja tem muito mais, né? Então, eu queria que Sim. você conversasse um pouquinho para mostrar para as pessoas e também para explicar, porque às vezes tem pessoas que acabam fazendo por ignorância e não e querendo fazer o certo e fazendo errado, sabe? Sim. É, como você acabou de falar, né? Eu cheguei na igreja, fui como Diego, me sentindo como homem. Tive sim um acolhimento, mas também a gente tem que compreender que lá tem um trigo, mas também tem um joio, certo? Um detalhe, sempre em oração. Quando nós oramos a Deus, pedimos a Deus a direção diante da palavra dele, e os nossos olhos estão fixos em Cristo Jesus, nós entendemos e compreendemos que quando conhecemos verdadeiramente a Cristo Jesus, a gente está lá por quem? Por Cristo, né? E, assim, teve uma situação desagradável, e, mas eu cresci também, espiritualmente, especialmente, né? É, como Diego, ele foi bem conhecido, né? Então, assim, pessoas ali não sabiam, sim, que era Maria. Inclusive, teve uma irmã lá da igreja mesmo, ela, ela falou, não, não é Diego, não, é Maria. Aí o pastor falou, olha, eu vou tratar com respeito, né? E eu vejo esse cuidado que Deus ele tem. Não é que você vai concordar, você tem que respeitar, né? E assim, ao ponto que teve até o momento de eu me sentir bem à vontade para falar com o pastor sobre essa situação, dele estar ali orientando de acordo com a palavra de Deus, né? Apesar de nós sermos seres humanos, nós somos falhos, errados, pecadores, né? A gente tem as nossas fraquezas e limitações, mas os nossos olhos têm que estar fixos em Cristo Jesus. Então, assim, na antiga criatura, mesmo como Diego, e vivendo como homem, Diego ele respeitava. Então, por isso, também tinha respeito das pessoas. E, assim, o que que acontece? É, as pessoas lá me tratavam como Diego, sabe? E eu me sentia bem à vontade. Só que, igual por exemplo mesmo, chegar ali, quando teve lá o momento lá de tomar a decisão, de eu fazer o estudo bíblico, de conhecer as verdades que até no entanto eu não conhecia, né? É diferente, eu não conhecia, mas ali eu estava conhecendo. Então hoje
Hoje eu falo em questão da importância de congregarmos como igreja, né, de fortalecermos uns aos outros. Igual, por exemplo, hoje, se uma pessoa transgênero chegar, claro que a gente tem que, eu vou falar em questão ali, eu vou respeitá-la, eu vou acolher, né, não importa se quem ela seja, né, a forma como a gente tem que olhar para as pessoas é olhar com olhar, não, peraí, ó, pessoas tiveram que olhar para mim antes com olhar de misericórdia, tem que continuar, vai ter essas pessoas que têm que olhar para mim assim. Então, eu preciso também olhar com olhar de misericórdia, assim como o Senhor olha para nós também com olhar de misericórdia. E Ele é misericordioso. Então, assim, quando nós aprendemos a andar com Cristo, aproximarmos de Cristo, cada vez mais nós vamos nos aproximando das pessoas também. E é a forma ali em questão do respeito. Você não vai, eu não vou chegar, não vou exigir, olha, você tem que ser assim, assim. Não. Deus, ele não quer por força nem por obrigação, ele quer por amor. Se hoje eu tomei a minha decisão, foi no tempo de Deus, sem pressão de pessoas, porque assim, tem muito em questão de pressão também, né? Igual hoje eu me coloco diante de Deus voluntariamente e eu fico muito feliz por todo o processo que eu passei. Hoje eu buscar aplicar isso na minha vida como cristão também, né? Então, assim, de ver as pessoas, de ser acolhimento na vida dessas pessoas também para a honra e glória de Deus, como Jesus olharia para essas pessoas, como Jesus trataria, buscar fazer diferente, ser luz e sal da terra. Então, assim, olha, para ser bem sincera, é igual a gente está falando, o trigo e o joio. Claro que vai ter as pessoas lá que vão ser pessoas que não são legais. Lidamos com pessoas assim. Então, assim, a gente tem que deixar isso claro, porque às vezes a pessoa chega lá na igreja, ela vai se decepcionar. Se olhar para as pessoas, vão se decepcionar, assim. Mas quando os nossos olhos estão fixos em Cristo Jesus, a gente tem a certeza que Cristo Jesus é o exemplo perfeito. Então, o conselho que eu dou, né, ali, e busco aplicar para a minha vida, é olhe para as pessoas, independente de quem elas são, como Jesus olharia para elas. E ore pela vida dessas pessoas. Se não for para ajudar, porque a pessoa tem que saber até em questão do que falar com a pessoa. Por isso que a gente tem que, até nas nossas palavras, é, 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 pedir a Deus me dê as palavras. Assim diz o Senhor. Vou dar um exemplo. O pastor mesmo, ele me acompanhou. Não somente o pastor, mas teve outras pessoas também, canal de bênção para honra e glória de Deus. É igual, por exemplo, mesmo. O pastor, quando eu queria conversar, eu lembro que eu falava que eu preciso de uma conversa. Num estudo bíblico, ele me orientava de acordo com a palavra de Deus. E o que mais me chamou a atenção não é que o pastor está falando, é opinião, você está compreendendo? Mas é a palavra de Deus que está falando. É tanto que quando eu recebi um não, que eu não poderia me batizar daquela forma, eu tive um momento para me desistir. Eu tive ali um motivo para desistir. Mas eu não desisti. Ele falou assim, eu lembro que ele falou assim comigo, olha para os dois ladrões ali na cruz, Cristo ali. O ladrão, ele foi salvo, mas ele não precisou, ele não se batizou diante da situação que ele passava. Então, continua vendo a igreja, não desista, persevera, e falando comigo, dando conselho ali. Eu fui ouvindo aquele conselho ali, eu falei, não, eu não vou, não. O ser humano está falando não, mas quem dá a resposta é Deus. Minha confiança e esperança não está do ser humano. Não é porque você falou ali que no momento não pode batizar, que eu vou dizer, não, eu vou perseverar. E é isso que me fez permanecer. Porque eu entendi, por isso que vem a fé, né? Como diz a própria palavra de Deus, a fé é, é a certeza das coisas que não vemos. E eu falei, eu vou perseverar, eu vou continuar. Porque chegou um momento chegou uma fase assim da minha vida antes que eu falava assim, eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo, mas eu vou perseverar, eu vou continuar. Então assim que nós possamos, né, ser luz e sal na vida dessas pessoas, fazer a nossa parte também. A obra, né, é do Senhor. Nós não podemos fazer um papel que não é nosso, né? É igual chegar ali e levar a mensagem de salvação e esperança para as pessoas. Nós temos que levar, mas antes de levar, tem que primeiro viver.
né? Então, assim, hoje, quando eu me deparo de situações como essa mesmo, não somente essa situação, mas outras situações também, eu busco, né, a orientação ali, assim, do Senhor. E busco ouvir as pessoas também, né? Porque é muito fácil chegar lá e falar alguma coisa, as pessoas muitas vezes elas só querem ser ouvidas. E nesse ouvir, Jesus primeiro é o quê? Jesus, ele começava pela amizade, né? Às vezes, igual eu chegar lá, por exemplo, eu chegar em alguma, não posso fazer isso. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas e tomar nossas decisões. E nós devemos respeitar, assim, o próximo, né? É igual, se um transgênero chegar lá na igreja, acolha ele. Não é que você vai concordar, mas você tem que respeitar. Ou assim, isso vale para as outras situações também, de em questão que as pessoas elas passam. Estou dando um exemplo aqui da situação que eu passei, mas quantas outras situações também tem, né? E a gente se depara diante disso também. Mas que Deus possa nos dar Espírito Santo, a gente possa pedir a Deus o Espírito Santo e fruto do Espírito e buscar orientação, assim diz o Senhor, né? E Ele está no controle de todas as coisas. Amém, amém. Que a sua vida, né? Falando aqui para as pessoas e para a gente também, esteja tão próxima, mas tão próxima de Cristo, que as outras pessoas vejam a Cristo e não a nós, né? É isso mesmo, porque ó, como diz ali, eu paro muito para analisar. É, Ontem mesmo eu fiz uma visita para uma irmã e ela me contando ali, relatando algumas coisas. E eu falei, irmão, nossos olhos estão ficar fixos em Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele está voltando. Então, assim, vamos buscar pedir a Deus o Espírito Santo. Porque olhar para as pessoas, elas são falhas, são pecadoras. Então, assim, nós somos o quê? Nós somos pessoas. Eu falo para as pessoas, não olhe para Maria, olhe para Cristo, né? Às vezes a pessoa está ali, não, exemplo não. O exemplo meu é Cristo Jesus, eu tenho que seguir a Ele. Se eu sigo a Ele, eu quero imitar quem? A Cristo Jesus. Então, assim, é isso que nós devemos fazer, sabe? Examinar as Escrituras, ter o relacionamento, comunhão, intimidade com Deus, e nessa caminhada nós não vamos chegar só, Deus vai colocar até mesmo as pessoas para que possam ser, né, ali, capacitar essas pessoas para ser luz e sal da terra. Não são todas as pessoas da igreja que são legais. Tem o trigo, que é as pessoas legais, e tem o joio, que são as pessoas não legais. Mas se a gente quer fazer essa separação, é só o Senhor, né? A gente só precisa permanecer e fazer a diferença. E Amém. louvar o nome do Senhor. Exatamente. Amém. Deus seja louvado por isso. Amém. Maria, minha última pergunta seria a respeito daquele texto da Bíblia que fala sobre nosso corpo ser o templo do Espírito Santo. Sim. Esse versículo fez ainda mais sentido para você depois que você tomou a decisão de não passar mais pelo tratamento, não fazer a cirurgia e tudo mais? Nossa, e como? Fez toda a diferença. É porque, assim, quando eu entendi, através do Espírito Santo, é, assim diz o Senhor, eu comecei a ter uma visão diferente. Eu não posso voltar lá no passado e mudar alguma coisa. Ninguém pode. Mas o Senhor está nos concedendo presente, futuro com Ele, né, para honra e glória do nome dele. Então, assim, quando eu falei lá no encontro com Cristo Jesus, o Senhor renovou todos os meus órgãos, mas é para a honra e glória dele. Andar com Cristo Jesus é na certeza hoje de entender e compreender que a reforma, né? Então, assim, colocar em prática é simplesmente saber que eu não vou conseguir sem a ajuda dele, mas nós também precisamos fazer nossa parte. E aprofundando também, quando nos estudos aí da psicologia, tem a neurociência. E a neurociência estuda sobre, né, o cérebro ser humano. Imagina só, a ciência ela tem se provado, né, da palavra de Deus. E tudo que nós comemos, tudo que nós bebemos afeta o quê? O nosso cérebro. Então, assim, quando eu vi lá
com a diferença fez, até nesse tratamento hormonal, eu entendi e compreendi. Não, peraí, agora eu tenho mais informação, mais conhecimento, agora diante da palavra de Deus. Então eu preciso, sim. Eu sei que não é fácil, uma dificuldade que todos nós temos. Eu não falo somente em questão do tratamento, mas, por exemplo, mesmo diante de relacionamentos, né? Então, hoje eu entendo e compreendo, não, peraí, abster de algumas coisas, precisamos sim nos abster. E as orientações estão de acordo com a palavra de Deus, fazer a vontade do Senhor. Deus, eu não sei, me ensina. Colocar como aprendiz. E é isso que eu tenho buscado a Deus, isso que eu compartilho com as pessoas também, até na forma de vestir, comportar, falar, a alimentação também. Eu tento me alimentar o mais saudável que eu posso, sabe? Que está na minha condição também. E assim eu peço a Deus a direção. Tem momento mesmo que às vezes a pessoa fala, mas você consegue. Eu falo assim, mas Deus sabe que eu faço. Ao ponto de olhar para o alimento e falar assim, Senhor, me ensina a gostar, Pai, das coisas que agradam ao Senhor. Porque eu sei a importância que isso faz. Porque eu sei que Deus ele tem preparado um povo. Mas precisa começar agora e a reforma começa quando? A reforma começa agora. Como é que eu vou conseguir passar por uma prova grande se eu não começar a vencer as pequenas, né? Tanto no comer, como no beber, como até em tudo na nossa vida. E eu não estou falando aqui isso porque eu vejo a dificuldade que tem e o Senhor bem sabe também. Quando eu me coloco ali diante dele e falo, Senhor, eu preciso melhorar nesse ponto aqui, Pai, me ajuda, me dá força para me melhorar nesse ponto aqui. É igual entender e compreender a vontade do Senhor de acordo com a tua palavra. Vejo o crescimento espiritual também, a maturidade espiritual. Então, assim, ao ponto de ver os detalhes o agir de Deus, os detalhes. E quem vai ver esses detalhes é só quem tem comunhão, relacionamento e intimidade com Deus. Porque as únicas pessoas, sabe, que elas não vão ser enganadas são as pessoas que têm o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai guiar em toda a verdade, vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. É, eu não estou aqui colocando coisas como ponto de salvação, sabe? Nós somos salvos é pela graça do Senhor, mas se a graça me alcançou, e se o Senhor ali me concede a oportunidade de buscar melhorar, a oportunidade de crescer, sabe? De buscar informação, de conhecimento também. Ah, isso é tão maravilhoso. Eu falo, por isso que a palavra de Deus fala, né? Quanto mais a pessoa sabe, mais ela sofre também, né? Mas se também não saber, se não procurar, se não buscar, e se não colocar ali diante de Deus e falar, Deus, tem misericórdia, me ajuda, me capacita. E também, claro, a gente também é o poder divino muito com o esforço humano, né? A gente aprende tanto. É, a gente, sabe, eu falo assim, hoje eu vejo coisas que quando eu compartilho com algumas outras pessoas, as pessoas elas ficam perguntando assim, é, isso aí tem alguma. Não tem nada a ver. Eu falo, aí é que a gente pensa. Aquilo que a gente pensa que não tem nada a ver, tem tudo a ver. E a gente vai aprofundando, a gente vai buscando. Então é isso. Hoje eu busco, né? Não estou falando aqui que é ponto de salvação, mas eu estou buscando pedir a Deus a direção e a orientação de fazer assim diz o Senhor. Nós somos salvos pela graça, que é mediante a fé, isso não vem de nós, né? Isso é do unicamente do Senhor, não vem por obras para que nenhum é, homem, né? Nenhum ser humano se glorie, mas é na certeza assim, que Deus está me dando essa oportunidade. É a luz, né? Não é o quanto nós sabemos, não é o quanto nós conhecemos. Talvez a gente pode conhecer muitas das vezes ali a palavra de Deus, mas tudo vai fazer a diferença é na prática, como diz a própria palavra, não seja apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra de Deus. Aí às vezes a gente só quer pegar algumas partes da Bíblia. Não, porque a palavra toda ela é inspirada pelo Espírito Santo ali. Então, assim, às vezes eu falo assim, não, isso aqui eu quero, agora isso aqui eu não quero.
Então tem que ter essa reforma na nossa vida, porque Deus, eu creio sim que Deus está preparando um povo. E se a gente está vendo que as coisas estão difíceis, cada vez mais vão ficar difíceis. Então, assim, eu peço a Deus para que Deus ele me dê Espírito Santo, ele dê Espírito Santo a cada um de nós, né? Porque Jesus ele está voltando e essa certeza que nós que tem que encher nosso coração. E é isso. E ter essa consciência, sabe, Adriana, na certeza que quando eu tomei a consciência através do Espírito Santo, eu a minha reação diante de Deus ali só foi de perdão, sabe? E falar assim, Senhor, me ensina agora a honrar teu santo nome, me ajuda, me capacita. E é o relacionamento ao ponto de, muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas você está fazendo isso por causa de igreja, você tá... Não, olha a Bíblia, a palavra de Deus, eu estou indo pelas orientações do Senhor, sabe? Não é igual se algum momento eu vier a renunciar, mas eu tenho a certeza que o evangelho é renúncia. Se eu vier a renunciar, eu entendi, compreendi ali diante da palavra de Deus. Não é porque você está fazendo isso por pessoas, você está fazendo isso, não, não tem nada a ver, porque quando a gente entende verdadeiramente ali, o que que aconteceu naquela cruz, que Cristo Jesus, né, carregou sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades, eu tenho a certeza, peraí, eu também, ô Senhor, a graça me alcançou, me ajuda a colocar em prática, né? E buscar cada vez mais crescer na sua maravilhosa graça e sabedoria. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Deus seja louvado. Maria, muito, muito obrigada por você aceitar, aliás, aceitar participar aqui, por você nos buscar para contar sua história primeiro, né? A Maria, ela mandou uma mensagem lá no Instagram, falou, essa aqui é a minha história, e mandou umas fotos, vídeo. Sim, E eu e o William, nós ficamos assim, tão felizes quando a gente leu e conheceu a sua história, e depois a gente pôde conhecer um pouquinho mais o relato através do canal do pastor Eleazar. sim. E E também eu acompanho lá, né, o canal, onde eu compartilho também ali tem uns estudos, né? Inclusive, recentemente eu fiz um estudo lá abordando sobre a música lá. E é importante a gente estudar sobre assuntos. Deus quer que a gente cresça assim, na sua maravilhosa graça e sabedoria. E assim, é maravilhoso, né? E a gente tem que compartilhar, tem que contar assim, as boas novas de salvação, entender e compreender que o Evangelho é do reino, né? O caminho é estreito e levar essa mensagem de salvação e esperança para as outras pessoas também. E que Deus ele seja louvado e que cada pessoa que tiver contato, né, com esse vídeo, com aqui como testemunho, que Deus, que eu já orei até por elas, para ter certeza que o Espírito Santo já está trabalhando no coração e na mente, né, e que possam sim ver o agir e o cuidado de Deus. E a gente não precisa, sabe, que aconteça uma tragédia na nossa vida, nós testemunharmos do amor de Deus. Só o fato de nós estarmos aqui, inclusive respirando agora, mais um dia que o Senhor nos concedeu, já é um milagre. E Deus está nos dando a oportunidade de colocarmos diante dele, reconhecermos, né, o quão precisamos dele, somos dependentes dele, somos colocar ali, cada um fazer um exame de consciência, né? E é isso, a gente tem que ser luz e sal da terra, na certeza que Jesus, ele está voltando. amém, amém. É isso mesmo. Maria, você pode fazer uma oração para a gente encerrar esse momento? Claro. Vamos fazer uma oração então. Curvamos a nossa fronte e oremos. Santo, 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 eterno, único, verdadeiro e fiel, o nosso Criador, exaltamos o teu nome, Senhor. Deus, somos criaturas e o Senhor é o nosso Criador. Nos ensina, ó Deus, a fazer assim, Pai, o que diz o Senhor. Coloque em nós o teu querer como efetuar,
e agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos concede, que é para a honra e glória do teu santo nome. Quebra todo o nosso eu, esvazia de todo o nosso eu, você faz de novo porque o Senhor é Deus. Que Deus nos coloca onde o Senhor quer nos colocar e seja feita a tua vontade. Agradecemos ao Senhor por tudo, até que o Senhor nos sustentou, o Senhor é nosso mantenedor, o Senhor é nosso redentor. E oramos pela tua igreja, pelo teu povo, que fazemos parte dele, e que as pessoas, Pai, elas almas sedentas, e que o universo também, Pai, que todas as pessoas nos quatro ventos desse mundo, Senhor, elas busquem pelo Senhor também, porque quando buscar de todo o coração, alma e entendimento, vão encontrar o Deus Criador. E a certeza que o Senhor é amor, mas o Senhor também é justiça. Fique conosco, ó Deus. Oramos pela vida da nossa família, dos nossos familiares e amigos, e a cada família nos quatro ventos desse mundo. Levanta, Senhor, verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, e que não tenha medo de chamar o pecado pelo nome, mas na certeza, Senhor, de levar a tua palavra, a mensagem de salvação e esperança a cada coração. E o Senhor colocará, assim, essas pessoas. E queremos orar pelas daquelas pessoas que nos perseguem, os inimigos, e seja feita, Pai, a tua vontade. Nos prepara para o grande dia que é a volta do Senhor, nos capacita em serviço do Evangelho para honrar e glorificar o teu santo nome. Seja conosco, ó Deus. Pedimos ao Senhor teu Santo Espírito e fruto do Espírito. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados. A certeza que o Senhor nos lava, nos purifica, nos justifica e nos santifica. Em nome do Senhor Jesus Espírito, Senhor Deus. Agradecemos por tudo, vive conosco. E o Senhor falou que vai estar com cada um de nós, cada um dos seus filhos, até o fim. E permanecermos firmes até o fim para sermos salvos. Renova as nossas forças, agradecemos ao Senhor por tudo. E em nome do teu filho amado Jesus. Amém. 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 Então é isso, pessoal. Hoje vocês conheceram mais uma história de vida, a história da Maria. E para quem quiser entrar em contato com ela, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Como fazer para contactá-la, tá bom? E nós estamos criando um hábito aqui no canal de orar pelos convidados que trazemos aqui. Então hoje eu convido você a orar pela vida da Maria, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e nos vemos então no próximo vídeo aqui no canal. Até mais e tchau, tchau!